Nos tempos em que eu dava aula na faculdade de publicidade e propaganda, uma das disciplinas que eu ministrava era de direção de arte. Eu encontrei uma prova nos meus arquivos, que é uma prova que eu gostei muito de fazer, porque é uma prova que testa os conhecimentos específicos em relação ao que é direção de arte. Para entender essa prova, né, não deixe de assistir o último job que eu falei de conotação e denotação. Assista também o job As Funções do Design Gráfico, vou deixar aqui em cima. Assista o job sobre tipos de layout. Assista o job sobre a diferença de design gráfico e direção de arte. E, depois de assistir esses jobs, você vai estar pronto para essa prova. Se você não quiser assistir nenhum deles, se você quiser ver esse job, tentar acertar as questões da prova, e depois disso, estudar um pouco mais assistindo esses jobs, também está válido. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a prova de direção de arte. Questão 1. Assinale a alternativa correta. E aí, qual que você acha que é a alternativa? Dá um pause aqui e pensa um pouquinho. Quem assinalou a alternativa B acertou, gente. A direção de arte em publicidade e propaganda pode ser dita como a prática do design gráfico, ou seja, usar os conhecimentos artísticos e técnicos com o objetivo de vender ou promover determinada ideia, produto ou serviço. O diretor de arte, ele conduz a arte, ele direciona a arte com seus conhecimentos de design gráfico e promover uma determinada marca ou serviço ou produto. Por que não são as outras? Alternativa A. Ambos se destinam a promover a arte e o potencial humano para a expressão artística. Isso aí é o curso de artes plásticas, né, gente? Isso é o artista mesmo, é o pintor ou qualquer outro artista que não esteja ali usando a arte para um objetivo de vender, né, que é o que diz respeito à comunicação publicitária. Alternativa C. Todo diretor de arte não precisa ser um designer gráfico, mas todo designer gráfico tem que ser um diretor de arte. Não necessariamente, gente. O designer gráfico pode exercer a função simplesmente de designer gráfico numa agência, sem necessariamente ser um diretor de arte. Ele pode estar lá simplesmente para fazer... contratamos um designer gráfico especialista em logotipos e trabalhar com marcas. E esse cara vai fazer só isso. Ele não é um diretor de arte, ele é um designer gráfico. O diretor de arte, ele é mais do que isso. Ele usa o designer gráfico e outras técnicas. E a alternativa D, o designer gráfico, quando trabalha em uma agência, exerce sempre a função do diretor de arte. Como eu já disse, não é isso. Coordenando equipes e projetos gráficos. Não, isso é um diretor de criação. Valorizando sempre seu gosto estético e artístico antes de tudo. A gente sabe que é justamente o contrário disso. Você tem que valorizar o gosto do seu público. Vamos para a questão 2. O anúncio abaixo tem como função principal identificar, informar e instruir, apresentar e promover, todas as anteriores, nenhuma das anteriores. Isso você vai entender um pouquinho mais assistindo o vídeo sobre as 3 funções de design. Vamos ver o que é que o anúncio diz. Temos ali um balão de conversa, trabalhado em 3D, escrito: muito pouco ainda falta para ser inventado. Thomas Edison, 1891. E do lado, temos a ancoragem. Ninguém consegue prever o futuro, mas a gente prepara seu filho para ele. Esse é um anúncio do sistema de ensino GPI. Ele está brincando com grandes quotes, ou seja, com grandes frases, no caso aí do Thomas Edison, e mostrando que ninguém consegue realmente prever o futuro, mas estudando, você prepara o seu filho para ele. E agora a gente volta ali para a questão. Qual que é a função principal desse anúncio? Vocês acham que a função principal é identificar alguma coisa, para dizer que aquilo é alguma coisa? Não. Para informar e instruir alguma coisa? Também não. Ele é utilizado para apresentar e promover? Sim, ele é utilizado para apresentar e promover o GPI, que é esse Instituto de Ensino. Então é um anúncio altamente publicitário. Vamos para a questão número 3. Ali o anúncio e assinale a alternativa correta. Pode-se afirmar que o anúncio é predominantemente denotativo. Quem viu o último job lembra disso. Ou ele é conotativo? Nenhum deles, pois ele é polissêmico e ambíguo. Vamos analisar o anúncio? Temos ali um tênis muito grande, jogado aí no meio da natureza, e um título bem específico, falando: corra, a Terra é uma esteira que gira a 1.649 km por hora. E depois nós temos vários outros detalhes do tênis, e falando sobre o Timberland Fast Parker. Esse anúncio, vocês acham que ele é o quê? Denotativo, dá o sentido de que, como a Timberland Fast Parker, você irá correr muito mais rápido pela Terra. A noção é essa, mas isso não é denotação, isso é conotação, é um sentido atribuído. Se tivesse só a imagem do calçado, com a natureza ali em volta, sem nenhuma atribuição de sentido, seria denotativo. Mas não é o caso. Para entender melhor, assista o último job sobre denotação e conotação na direção de arte. Número 2, conotativo, pois as imagens do tênis, da região e as características técnicas são meramente informativas. Isso seria se fosse denotativo. A pegadinha tá aí.
Isso que eu acabei de falar, as imagens do tênis, da região e as características técnicas são meramente informativas, isso é denotação. Se fosse só isso, seria denotação, mas não é. Número 3, denotativo, e demonstra o uso aventureiro do calçado da Timberland. Isso seria se fosse conotativo. Então não é a 3 também. 4, conotativo, seu intuito é relacionar o calçado com a noção de que com a Timberland você está preparado para qualquer aventura e jornada na natureza. Exatamente. Então é isso. O intuito dessa imagem é conotativa. É o número 4 e realmente é um anúncio que é um pouquinho difícil de interpretar com base em conotação e denotação. Por isso, a direção de arte, aquela direção de arte foda que a gente estava falando no início, ela não é tão simples assim. E número 5, nenhum dos dois, pois é polissêmica e ambígua. Toda imagem é polissêmica e ambígua. Toda e qualquer imagem. E no momento que você atribui um significado, você sai da denotação para a conotação. Vamos para a pergunta número 4. Nessa página é predominantemente do tipo 1. Mondrian, 2. Have type, 3. Axial, 4. Circles, 5. Não linear. Para saber isso, você tem que assistir o job Tipos Layout. Nós temos aí um parênteses grande, tá? E do lado esquerdo escrito Before, do lado direito escrito After. Nós vemos que é um anúncio da bodycoach.net, ou seja, uma academia. Esse sentido desse anúncio é justamente que antes você estava gordinho, o colchete está ali para a direita, e o after, a sua barriga agora está chapada. Não está mais proeminente. É uma sacada muito boa de direção de arte. A alternativa certa é Mondrian? Não, porque ele não está utilizando as técnicas que Mondrian utilizava para pintar. Assista o job. É Have type? Sim, porque predominantemente aqui temos o uso da fonte. Então, pessoal, essa foi a prova de direção de arte. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, que vocês tenham aí atribuído ao seu conjunto de conhecimentos um pouquinho mais. O canal tá aqui para isso. Não deixe de assistir os outros vídeos porque são bem interessantes também. Trouxe bastante conteúdo aí sobre direção de arte. Sintam-se abraçados e continuem estudando. Lembre-se que é com estudo, dedicação e disciplina, e não deixando para segunda-feira, é que vocês vão chegar onde vocês precisam chegar, sendo um excelente profissional. Abraço!